Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão de notação científica. Na verdade, vamos ser mais específicos. A gente vai falar sobre a multiplicação de notações científicas. O que a gente faz com a base, se mantém um expoente, o que fazemos com os numeradores multiplicando essa base 10. Bom, para isso vamos relembrar um conteúdo visto lá no 7º ano, onde a gente fala sobre potência de bases iguais. A gente tem duas operações, a operação da multiplicação e da divisão, com bases iguais. Então, vamos relembrar essa propriedade aí. Primeira propriedade, multiplicação de potências com a mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. Divisão de potências com a mesma base. Conservamos a base e subtraímos aí os expoentes. Vamos fazer isso aqui na notação científica, com um detalhe. Primeiro, a base é a base 10. Segundo, que a gente vai ter que ainda ter um fator multiplicativo na frente dessa potência. Então, a gente tem que fazer a multiplicação entre os fatores multiplicativos e depois base com base. Vamos ver como é que fica um exemplo. Então, 1,91 vezes 2,57 vezes 10 na 5. O que a gente vai fazer então, galera? Vamos identificar primeiro quem é a base e quem é o nosso fator multiplicativo. Então, esse aqui é o nosso fator multiplicativo da primeira notação e esse aqui é o segundo fator multiplicativo. A gente vai multiplicar esses fatores aqui. Então, vou fazer 1,91 vezes 2,57. Então, 1,91 vezes 2,57. O que nós faremos, então, agora com as nossas bases? Olha lá, base 10 e aqui base 10 também. Então, vamos copiar a base. E a gente tem o que, ó? Multiplicação de bases iguais. Quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, vou conservar a base e vou somar os meus expoentes. Então, vai ficar 6 mais 5. Bom, o resultado disso vai ficar 1,91 vezes 2,57 vezes 10 na 11. Bom, essa propriedade aí é uma propriedade que a gente estudou quando fala de potências de bases iguais. Caso fosse uma divisão, teríamos que fazer, ao invés de somar, teríamos que somente subtrair os expoentes. Pega o primeiro expoente menos o segundo expoente, tá? Bom, agora a gente vai fazer aqui, rapidamente, quanto é 1,91 vezes 2,57. Bom, o resultado disso, 4,90. Então, 4,90 vezes 10 na 11. Aqui eu tô trabalhando com duas casinhas decimais após a vírgula. Caso você quer ser mais preciso, dá 4,9087. Bom, você pode observar que o nosso fator multiplicativo, ele ainda fica dentro daquela regra que temos aí da notação científica. Qual a regrinha da notação científica? Lembra, esse fator multiplicativo, ele tem que estar entre o intervalo 1 e 10. Ou seja, ele não pode ser menor do que 1 e também não pode ser maior do que 10. Então, ele tem que estar dentro desse intervalo. Caso acontecesse dessa multiplicação aqui, desse um número, por exemplo, 49,0, a gente teria que aí arrumar esse resultado aqui. Para quê? Para poder se encaixar nesse intervalo aqui, tá? Mas isso a gente vai fazer no próximo exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, o que nós temos aqui? 7,9 vezes 10 ao quadrado vezes 1,4 vezes 10 na menos 8. Olha só, gente. De novo, multiplicação.
Então, vou multiplicar os nossos fatores aqui multiplicativos. Então, eu vou fazer 7,9 vezes 1,4. E agora, vamos usar aquela propriedade aí de multiplicação de bases. Multiplicação de bases iguais, vamos conservar a base e vamos somar os expoentes. Então, eu vou fazer 2 mais o nosso outro expoente, ele é negativo, então a gente vai ter esse cuidado de colocar entre parênteses aqui. Então, 2 mais menos 8. Já vou poder até resolver isso aqui, ó, 7,9 vezes 1,4. Isso aqui é igual a 11,06. Vezes 10, aqui a gente tem que fazer a regrinha de sinal. Mais com menos é menos, então vai ficar 2 menos 8. O resultado disso, 11,06 vezes 10 na menos 6. Aí, a gente chega naquele caso. Esse fator aqui, ele não está no intervalo que a gente mencionou anteriormente. Ele não está entre o intervalo 1 e 10. O que a gente vai fazer, então? A gente vai transformar. Vamos colocar esse fator aqui, vamos fazer ele se encaixar no meu intervalo. Para isso, a minha vírgula, ela vai ter que se deslocar para a esquerda. Bom, por que a vírgula vai ter que se deslocar para a esquerda? Porque caso a minha vírgula se deslocasse para a direita, ficaria 110, o que fica muito mais longe do intervalo que a gente está querendo encaixar o nosso fator multiplicativo. Então, vírgula para a esquerda, vírgula para a esquerda. Então, a gente vai andar uma casinha apenas, já basta. Então, 1,106 vezes 10, e agora o que nosso expoente vai acontecer? Quando a minha vírgula anda para a esquerda, ela vai andar positivamente. Então, a gente vai adicionar uma casinha, um expoente, lá na nossa notação. Então, menos 6 mais 1. Bom, menos 6 mais 1. Logo, a gente tem o quê? 1,106 vezes 10 na menos 5. Essa é a resposta aí desse produto. Então, lembrando, quando a minha vírgula se desloca para a esquerda, sempre vamos adicionar no expoente. Quando a minha vírgula desloca para a direita, vamos diminuir no expoente. Então, tá aí. Essa aí é a regrinha da multiplicação de notações científicas. Bom, espero que isso tenha ajudado em vocês, galera, na parte de multiplicação de notações científicas. Então, lembrem da regra básica, estudada lá no 7º ano. Multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos expoentes. Também lembrando de duas regrinhas. Quando minha vírgula desloca para a esquerda, vamos sempre somar no expoente. Quando minha vírgula se desloca para a direita, vamos subtrair no expoente. E lembrando que o nosso fator multiplicativo, ele deve estar entre o intervalo 1 e 10. Bom, se tu colocar todas essas regrinhas, verificar todas essas propriedades aí que são satisfeitas, você não tem erro na hora de fazer uma multiplicação de notações científicas, seja multiplicação, depois divisão, adição ou subtração. Então, é isso aí. Essa foi a nossa revisão de multiplicação de notação científica. Até mais!